pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente, o seu podcast de psicologia. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Estou aqui para te apoiar na sua jornada de autocuidado, autocompaixão e busca por equilíbrio, trazendo mais bem-estar ao seu dia a dia. E antes de iniciar, quero deixar aqui para você que ainda não me segue no Instagram, Psi Raquel Cardoso. Lá eu divido mais conteúdos de autocuidado e de autoconhecimento, conteúdos que visam te ajudar na sua jornada. Então, segue lá, @Psi Raquel Cardoso. Hoje nós vamos mergulhar em um tema muito relevante e um tema que vocês sempre me pedem no Instagram para falar mais sobre ansiedade. Então, o episódio de hoje ele tem o nome de Mente Preocupada. Vamos entender um pouco mais sobre a ansiedade e como ela afeta a nossa mente, trazendo muitos pensamentos ansiosos que pode produzir muito desconforto. Mas vamos entender como podemos lidar, e hoje eu trouxe estratégias para lidar com a ansiedade à luz da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo no meu trabalho, a forma como eu trabalho, a abordagem que eu utilizo para traçar os planos de tratamento para os meus pacientes. Vamos começar falando sobre o que acontece quando nos sentimos ansiosos, ok? E, como eu já disse, a ansiedade em si é uma emoção natural. Então, todos nós temos ansiedade. Ela é uma resposta de sobrevivência, digamos assim, que todos nós temos. É como um alarme interno que nos prepara para reagir a situações desafiadoras. No entanto, em muitos casos, esse alarme, dispara quando não há um perigo real, criando um estado de alerta constante e gerando o que chamamos de pensamentos ansiosos, ok? Então, você acaba ficando em alerta, hipervigilante, atento constantemente, porque a sua mente te contou vários desfechos negativos. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, que eu vou chamar aqui de TCC, tá? Acreditamos, que os pensamentos desempenham um papel central na forma como nos sentimos e como nos comportamos. Então, a maneira como você interpreta as situações vai fazer com que você sinta determinadas emoções e, a partir disso, essas emoções podem estimular comportamentos. Quando estamos ansiosos, nossa mente se enche de preocupações, cenários futuros negativos e interpretações distorcidas da realidade. Então, basta às vezes um primeiro pensamento para fazer com que você sinta ansiedade e a partir dessa emoção vem aí uma enxurrada de pensamento de uma mente que te conta muitas histórias, Esse ciclo de pensamento cria uma sensação de perigo iminente, mesmo quando não há risco real, ok? Então vamos entender um pouquinho desse ciclo, tá? A ansiedade frequentemente começa como um pensamento automático. Então surge um pensamento. Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Pensamentos que surgem na sua cabeça é: e se eu fracassar na reunião de amanhã? Ou, e se algo der errado? Esses pensamentos, eles acabam disparando uma cascata de reações no corpo, e na mente. Ele ativa sintomas físicos, como por exemplo, taquicardia, uma respiração mais curta, uma tensão muscular. Tem muitas pessoas que se sentem ansiosas e automaticamente sentem dores no corpo, Tem pessoas que ficam enjoadas, tem pessoas que têm muita dor de cabeça. Na TCC, nós chamamos esse processo de ciclo ansioso, onde os pensamentos distorcidos alimentam a ansiedade.
que aí acaba intensificando esses pensamentos, criando um ciclo vicioso. É como se você alimentasse os pensamentos ansiosos, produzindo ainda mais ansiedade. E se eu ficar nervoso? E se eu não conseguir falar? E se travar no momento? E se perceberem que eu estou nervoso? E se perceberem que eu estou ansiosa? Então, vai surgindo diversos pensamentos e você acaba não tendo resposta para esses pensamentos. E a cada pensamento você vai sentindo mais ansiedade e você começa a entrar num processo de sentir sintomas físicos, como mencionei. Isso já aconteceu com você? Se já, então, olha só, vou trazer um exemplo que vai te ajudar a entender um pouco mais. Eu trouxe uma situação. A situação é a seguinte: você tem uma apresentação no trabalho, beleza? E aí o pensamento automático que surge é: eu vou cometer um erro e todos vão perceber. Automaticamente, o sentimento presente, a emoção presente é a ansiedade. E aí, o seu comportamento pode ser evitar ensaiar ou se preparar adequadamente por medo do fracasso. Você acaba tendo um comportamento de evitação, você quer fugir do cenário. E aí, esses pensamentos automáticos nem sempre são precisos, gente. O que de fato acaba acontecendo é acreditar em tudo que passa pela sua cabeça. E a chave está em aprender a identificar os pensamentos e questioná-los. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui, eu acho que é muito importante e relevante para lidar com a ansiedade, é entender que nem sempre, pensamentos são verdadeiros. Os seus pensamentos são apenas pensamentos, não são verdades absolutas sobre a realidade. Muitas vezes o pensamento que você tem, ele pode estar distorcido da realidade e você acredita fortemente que aquele pensamento é real, que é uma mensagem ou do além, ou porque você é bom de intuição. Às vezes eu digo, eu já ouvi muito isso na clínica, de pessoas que têm transtornos ansiosos de relatarem a seguinte expressão, assim: eu sou uma pessoa que tem uma ótima intuição. Eu sempre sei o que vai acontecer, tento sempre me preparar. E na verdade não tem a ver com intuição, tem a ver com uma mente preocupada. A pessoa se preocupa com tudo, o filtro é tão expansivo que acaba não passando nada. Nossa, e se chover? E se eu cair? E se acontecer isso? E se eu for assaltado? Aí, alguma dessas coisas acaba acontecendo, porque faz parte da vida. E aí a pessoa tende a, viu? Eu sabia, por isso que eu preciso me preocupar. E de fato, a mente isso acaba reforçando o comportamento de sempre ficar buscando um desfecho negativo, e isso não faz com que você tenha uma vida mais leve. Você acaba vivenciando muito mais o futuro e sofrendo muito mais sobre o futuro, Não vivenciando o futuro porque isso é impossível, mas você fica no dia de hoje, no presente que você tem, com a sua mente no futuro, constantemente, e criando os desfechos negativos do que pode acontecer. Bom, mas eu trouxe aqui uma estratégia para você poder lidar com a ansiedade. E antes de falar, eu queria saber se você se identifica com esse processo, com o ciclo da ansiedade, com esse processo de pensar assim, de acreditar nos desfechos negativos, de validar muito os seus pensamentos, de achar que as coisas estão acontecendo. Fulano olhou assim para mim porque ele não gosta de mim, eu acho que vai dar errado, que eu não vou conseguir, eu não vou ser aceito. Esses pensamentos são pensamentos ansiosos que nem sempre, e na maioria das vezes, você está distorcendo uma realidade, ok? Então vamos para a estratégia, Como que a TCC nos ajuda a lidar com os pensamentos ansiosos? A primeira etapa é desenvolver consciência sobre eles. Muitas vezes, ficamos presos em pensamentos catastróficos, sem perceber que eles são apenas interpretações da realidade e não fatos. Isso é uma questão. Às vezes você está acreditando ou sobre uma opinião e não fato do cenário. Acreditando que de fato a catástrofe está próximo, que vai acontecer, que as coisas vão dar errado, e não está relacionado a um fato, e sim uma expectativa, um pensamento, uma ansiedade, uma interpretação distorcida do que de fato você tem, ok? Então vamos lá.
Primeiro ponto, você precisa identificar quais são os pensamentos automáticos, né? Esses pensamentos que acabam surgindo de forma involuntária e você não tem controle sobre eles. Sempre que sentir aquela ansiedade surgindo, percebeu ali, tipo, caramba, eu tô ficando ansioso, eu tô ansiosa, faça uma pausa. Sei lá, saia do ambiente, tenta respirar, tenta se sentar, mas você vai tentar identificar o que você está pensando. E aí tem uma pergunta que pode te ajudar a identificar. Pergunte-se assim: o que exatamente está passando pela minha mente agora? Colocar esse pensamento, esses pensamentos que podem surgir como resposta em um papel pode te ajudar a ver com mais clareza, tá? E aí, vamos imaginar que você está na rua, indo, sei lá, na farmácia ou no mercado, e você começa a se sentir muito, muito ansiosa, muito ansioso ali na rua, e você percebe, caramba, eu tô ansioso, meu coração está acelerado. Pergunta a si mesmo, o que exatamente está passando pela minha mente agora? E aí você pode perceber, nossa, eu tive um pensamento que eu poderia ser assaltado. Esse pensamento pode automaticamente fazer com que você fique tenso, fique ansioso, fique preocupado, fique criando os cenários, ok? No segundo passo, né, o desafio dos pensamentos distorcidos. Depois de identificar o pensamento ansioso, aí você percebeu lá, eu estou com um pensamento ansioso. Esse pensamento é totalmente verdadeiro? Vamos imaginar que você tenha tido um pensamento do tipo, vai dar tudo errado. Esse pensamento é totalmente verdadeiro? Não, você acha que vai dar tudo errado. Você não tem certeza. Há alguma evidência que reforça esse pensamento? E aí você olhando para o cenário, tipo, não tem nenhuma evidência, não consigo perceber nada que evidencie que de fato vai acontecer o que minha mente está dizendo. Então, muitas vezes você perceberá que está superestimando o perigo ou subestimando sua capacidade, tá? De lidar com a situação, de enfrentar a situação. E você se sente incapaz, então você tende a diminuir, e aí os pensamentos, e você intensifica, né, a sua ansiedade com essa cascata de pensamentos que vem na sequência. Então, identificar, questionar, primeiro eu vou identificar quais são os pensamentos, depois eu vou questionar esses pensamentos. Tem uma pergunta que também ajuda. Eu estou prevendo o pior cenário? Essa situação é um fato ou é uma opinião? Isso que está acontecendo é só pensamento ou é realidade? Estou vivenciando isso? Essas perguntas, esses questionamentos, eles acabam invalidando os seus pensamentos. E automaticamente você vai percebendo a ansiedade se dissipando. No terceiro momento, você vai fazer uma reestruturação cognitiva, beleza? A maneira como você estava pensando não te ajuda. Então, você vai reestruturar a forma como você está pensando, como você está lidando com os pensamentos distorcidos. Então, vamos a um exemplo. Em vez de eu vou fracassar na reunião, você pode pensar, eu me preparei e vou dar o meu melhor. Se algo der errado, eu posso lidar com isso. Ok? Eu preciso enfrentar. O pensamento surge, vai dar errado. Por que vai dar errado? Eu estou me preparando, eu estou me organizando. Pode dar certo, entende? Então, aqui eu já mudo um pouco a minha perspectiva, começo a olhar de um outro ponto de vista, ok? No quarto passo, técnicas de relaxamento podem te ajudar a lidar nesse processo, né? A ansiedade, ela, como eu disse no início, ela afeta o nosso corpo. Então, as técnicas de respiração profunda, relaxamento muscular progressivo e o mindfulness, né, que é a atenção plena, né, um estilo de vida que pode ser muito útil para reduzir os sintomas e trazer sua mente para o momento presente, né? A mente ansiosa tende a se preocupar com o futuro, ok? Imaginando o cenário que muitas vezes nunca acontecerão. Trabalhar o mindfulness, né, a atenção plena, nos ajuda a ancorar nossa atenção no presente. O único momento que realmente temos controle, o agora. Agora, você está sentado, ou dirigindo, ou em pé, ou andando e ouvindo o episódio. É só sobre isso que você tem controle, ok?
Uma prática simples que você pode colocar no seu dia, né? E colocar isso para ser uma rotina de mindfulness é você simplesmente ter atenção ao respirar, trazer uma consciência para a sua respiração. E aí você pode iniciar fechando os olhos, respirar profundamente, tentando focar totalmente na sua respiração, concentrando-se no ar que entra, o ar que sai. Parece simples, mas o foco na sua respiração pode ajudar a interromper o fluxo de pensamento ansioso. Então, assim, esses pensamentos ansiosos que começam a surgir, eles acabam fazendo você se sentir mais agitado, seu coração acelera, sua respiração fica mais rápida, mais curta. Então, interromper o processo, esses pensamentos e trazer sua atenção para o momento presente, percebendo a respiração, porque a respiração que está aí agora é a única coisa que você tem de fato nesse momento. Então, trazer sua atenção para a respiração pode te ajudar a interromper o fluxo dos pensamentos ansiosos, ok? Lidar com a ansiedade, com uma mente preocupada, requer prática de fato, paciência e autocompaixão. Por isso que eu trouxe aqui algumas estratégias da terapia cognitivo-comportamental, porque ela ensina que podemos mudar a forma como pensamos. E ao fazer isso, podemos alterar a forma como nos sentimos e nos comportamos diante dos cenários. Ok? Eu preciso frisar isso aqui mais uma vez, gente. Lembre-se que a ansiedade é uma parte da vida, mas ela não precisa controlar você. Sentir ansiedade é extremamente normal, mas ela não pode paralisar você. O que muitas vezes acontece é que esses pensamentos ansiosos, somado às emoções e às reações físicas, fazem com que você pare de vivenciar muitas coisas. Você já não sai de casa porque você tem pensamento ansioso do que pode acontecer com você na rua. Você já não fala mais em público porque você acha que porque você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso, ou você pode se sentir julgado. Você não participa de muitas coisas porque você tem a percepção de que você vai ficar ansioso, de que você vai ter uma crise de ansiedade, e aí nós já estamos falando aqui de uma ansiedade que está paralisando você. Isso faz sentido? E aí eu preciso deixar um apelo aqui no final desse episódio. Se você sente que a sua ansiedade está interferindo muito na sua vida, buscar ajuda de um profissional é sempre uma ótima opção. E aí, gente, terapias como a TCC são ferramentas poderosas para transformar a forma de fato como você lida, né, com as suas preocupações, com esse excesso de preocupações que vem sobre a sua mente, que consome às vezes o seu dia, ok? Bom, gente, era isso. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Compassivamente e espero que essas dicas de hoje ajudem a você a lidar com essa ansiedade de forma mais saudável e consciente. Ok? Até o próximo episódio.